Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Antes de tudo, deixem-me dizer que a nossa convidada de hoje tem uma revelação muito importante a fazer. Exclusiva. Tanto eu como a Catarina estamos aqui e não sabemos o que é que havemos de fazer para esta Só revelação. sabemos que é exclusiva, que não foi... É uma revelação exclusiva Lá de para as nenhum pessoas que outro estão a ouvir programa. a emissão. Agora, qual é o nosso problema? Eu e a Catarina. Ela poderá fazer esta revelação exclusiva no início ou então no final do programa. E agora, vamos apresentar a nossa convidada, que se chama Ana Bravo e é nutricionista e que veio do Porto para falar connosco. Verdade? Olá, Ana. Olá, Olá. verdade. É verdade que tens uma revelação exclusiva para este programa? É verdade, mas se calhar deixávamos para o Para final. o fim. Para o final. Para o fim, sim. Isto é uma boa tática, porque eu aprendi esta tática, por acaso não sou eu que eu estou a usar, com aquele apresentador brasileiro, o João Kleber. João Lembras-te? Kleber, sim. Ele tinha aquele... Fiel ou infiel? O fiel ou infiel, que tinha o Rambinho, lembras-te? Na Tinha o assistência. quê? Desculpa. O Rambinho. Não me lembro. O Rambinho era uma pessoa que estava na assistência. Há poucas pessoas que se lembram do Rambinho. Eu lembro-me, o Samuel Luria também era grande fã do Rambinho. E uma vez eu cruzei-me com o Rambinho. Se calhar ele... devíamos pôr um áudio qualquer do Rambinho. A dada altura do programa, bem, não necessariamente o Rambinho, agora. O Rambinho fazia, basicamente não falava. Era, Ele não falava. Fazia parte da decoração. Mas era muito divertido. Mas o como é que era a Rambinho. interação Bem, com mas o Rambinho? o Kleber... Sim. Não, o Kleber falava muito com o Rambinho estava sempre pronto para Interagir? o que pudesse acontecer, não é? Para interagir com o João Kleber. Não se E está a João perceber Kleber muito passava... bem o papel do Rambinho nesse programa. O João Kleber, e esta é que é a verdade dos factos, passava todo o tempo a dizer que ia fazer uma grande revelação, mas na verdade... Eu lembro-me de um episódio Nunca fez. ótimo Nunca era. em que ele disse que ia fazer algo que nunca tinha feito Aham. no Fiel ou Infiel e passou o programa todo a dizer isto. Nós pensámos todos em nudez, naturalmente. E no final, A nudez só do Rambinho? de qualquer pessoa, uma qualquer, no estúdio. E no final era o quê? Só maquilhou uma garota que foi traída pelo namorado. Só maquilhou. Mandou-a para dentro. E ela, o João make-up Kleber maquilhou... artist. Não. Mandou alguém da equipa maquilhar. Foi só isso. Só valorizou aquela pessoa pela maquilhagem. Isso é muito triste. Sabes que, não sei se sabes, mas o João Kleber, tu sabes de quem é que nós estamos a falar, Ana? Ele foi raptado no Brasil. Isso não sabia. E foi salvo porque um dos bandidos reconheceu o João Kleber. E avisou Foi a star quality dele que o salvou. a star quality do João Kleber salvou. Salvou. Porque da altura um dos bandidos disse: cara, olha aí, é o garoto. Dá até ver. João Kleber chegou a viver cá em Portugal bastantes anos até. Sim. Se calhar O que dá anos que a pensar. mais. Anos, Saudades de talvez. João Kleber. Uma homenagem muito bonita. Chegou a vir este programa. Sentida. João Kleber veio à prova oral. O que é que Nessa será altura. feito? Um Perdidos e Achados, por favor, com o João Kleber. O João Kleber deve ter o seu programa no Brasil. Possivelmente numa Não sei, televisão espero cabo que sim. já. Espero que sim. Esperas que sim. Eu espero que sim. Que ele tenha o seu Gostavas de se programa. rir. Já agora, Ana, não foi de propósito, mas a verdade é que a nutrição nunca como agora esteve tão em voga e teve tantos programas televisivos e tantos livros. Sim. Os livros de nutrição são agora os mais bonitos. Tu tens um que se chama Sem Culpa. Eu tenho 6. 6 livros. O último chama-se Sem Culpa com Sabor. Sem E culpa. saiu há uns 2 meses. E é sempre novo fazer, ao fim de 6, fazer um livro sobre nutrição? É sempre novo e diferente? Ou sentes que é um processo repetitivo? Não, é sempre novo. O primeiro livro que escrevi foi assim um processo muito solitário. Mesmo solitário. Aliás, na altura quis ter um cão para me fazer companhia. Enquanto escrevias o livro? Não só, mas percebi Sim. que me faltava
E sim, e de facto tenho. E, os outros foram surgindo porque percebi que havia aquela lacuna, ou que era preciso falar sobre aquele tema, e este último foi completamente diferente. É um livro, no meio destes livros há alguns que são só de receitas, e este último foi escolhido pelos seguidores, eu a falar à norte, os seguidores da Nutrição com Coração escolheram-no porque, portanto, eu tenho, já tenho uma equipa pequenina, e fizemos uma triagem. Tivemos a ver quais eram as mensagens privadas e não que mais recebíamos, e era com um pedido de receitas específicas. E portanto o livro surgiu nesse sentido, chama-se Sem Culpa com Sabor, e tem apenas receitas portanto, algumas sem glúten, outras sem lactose, outras sem glúten e sem lactose. Olha, está muito na moda essa coisa do gluten free. Está Eu na aderia moda. já. Aderiste e sentes-te Estou a dar-me bem, sim. Mas no teu caso provavelmente há uma questão real, não é? E a verdade é que foi... Agora, há uma moda, como diz, é uma moda, e que nem sempre faz sentido, não é? As pessoas têm que perceber se de facto têm intolerância ao glúten. Há pessoas que têm muito mais do que uma intolerância, não é? Têm uma doença celíaca e, portanto, de facto não podem estar em contacto. Há pessoas que têm intolerância e a sua exuberância, digamos, a sintomatologia pode ser mais ou menos grave. E fará sentido aí eliminar ou reduzir o glúten. Há outros casos em que as pessoas o fazem porque acham que faz bem, sem terem problema nenhum, e aí eu não acho que faça sentido. Mas sim, por haver tantos pedidos nesse sentido, lactose, glúten, algumas pessoas, uma parte também considerável, pedia receitas sem ovo. Sem ovo. Há muitas pessoas que são alérgicas ao ovo. À proteína do ovo, é verdade. Porquê que será? Porque tem alergia, pronto, mas... Olha, aqui o Fernando Mateus diz: sei qual é a revelação. É melhor não perguntar. Peraí. É melhor Será? não perguntar. Intrigante, Fernando. É muito intrigante. Já agora deixem-me só dizer, antes de continuar, desculpa, que alguém nos avisa que João Kleber faz o show João Kleber Show na Rede TV no Brasil. João Kleber Show. Original, não é? Quem diria? É uma cartada. O nome em si é uma cartada. Na verdade não é João, é JK Show. JK. Que é para fazer Faz as lembrar pessoas a pensar, aquele não é? frango JK Show no... pronto, como é que se Já chama? podes ver, Não se pode dizer, neste programa especificamente não se Qual frango? Aquele frito, Kentucky. frito. Não é Kentucky frito. Não entra aqui. É frito, e bem frito. Sim. Mas não entra aqui porque eu experimentei sobre coisas com sabor e sem culpa. Tu não comes fritos coisas... não. Fritos não comes fritos? Não há fritos no Não, livro, fritos não como. seguramente. Eu nunca... Eu também não como fritos já. As pessoas deixaram de comer fritos. Como Não, assim? não, Eu não não. deixei. Não é verdade. Comes fritos? Sim. E adoro. Desculpa. O quê? O que é que fritas? Por exemplo, vamos pensar filetes de peixe, ótimo, adoro. Sim. Rissóis. Não se pode fritar de uma forma saudável? Tudo o que é doce de Natal. Fazer no continuar? forno. Sim, mas doce de Natal é uma exceção. Eu aí acho bem. Eu não sou radical, não sou fundamentalista. As exceções existem exatamente por isso mesmo. São exceções e para os momentos certos. E nas festas de Natal, embora eu dê muitas alternativas saudáveis, aceito, acho muito bem que no dia 24 ao jantar, 25 ao almoço e depois dia 31 e dia 1... Pode ser maratona, As pessoas- portanto. abram as suas exceções livremente e saibam voltar aos cuidados alimentares a seguir. Quanto aos fritos, a melhor forma é colocar no forno. Eu tive um programa que vai regressar que Qual? se chama, no Porto Canal, que se chama Saúde no Tacho. Estavas com medo de dizer, era? Achas que não podias dizer? Sei lá. Que se chama Saúde no Tacho. Eu devia Se ter... ele não no tacho é um nome ótimo. Pensei que me ias ralhar. Pensei que me ias ralhar. Olhei Ralhar? para ti Não é essa. com uma cara assim a medo, não Pois foi? era, podia ter usado. Imagina, era? a Ana começava a dizer Começava o assim a nome e ficar tu com os metias olhos um verdes. som qualquer. Não Exato. podes. Pois é, para a próxima faço isso. Ok. Porto Então- Canal, Sim. no Porto Canal, eu tive, Saúde no tacho. e vai Não, regressar Saúde no Saúde no Tacho. Tacho, que depois deu origem a um livro, e nós pegávamos em receitas tipicamente portuguesas e tornávamos-las versões mais saudáveis e menos calóricas. E fazíamos-lo na rua, numa cozinha montada na rua, em várias cidades, em vários pontos. Por exemplo, no Porto fizemos em várias zonas.
E as pessoas provavam o prato final e tinham que o identificar. E estou-me a lembrar do bacalhau à brasa, em que pegávamos cortávamos as batatas exatamente como a palha, não é? E colocávamos assim muito fininhas e depois colocávamos no forno sobre papel vegetal. Ok. E Fica estaladiço na mesma? não fica tão estaladiço, mas depois a mistura, toda Ok, aquela. Fica tudo bom. Sim, Ok. é interessante. E pode-se fazer a mesma coisa com quase tudo. Olha, Em vez Aqui de duas fritar- pessoas seguidas, dois comentários seguidos no Facebook que dizem que só fritam com óleo de coco. cá está. O óleo Achas de isto coco uma está boa muito na opção moda. ou é igualmente? E o óleo de amendoim é das gorduras que tolera temperaturas mais altas sem se alterar, vamos dizer assim, para não entrarmos aqui em termos. Ok, portanto também é uma boa opção para Sim, fritar. também pode ser. Olha, eu uma nunca boa ouvi opção. falar no óleo de amendoim. Nesse sentido, pode ser interessante, sim. E o óleo de girassol? E o óleo de girassol, que muitas pessoas acham que devemos pôr totalmente de lado, não é verdade, está bem? Portanto, nós temos. Há várias gorduras. Há gorduras que são péssimas e as gorduras industrializadas são as piores dos produtos processados, sejam eles quais forem. Mas há gorduras que são muito, muito interessantes para a saúde e precisamos delas porque não as produzimos. E há muitas gorduras que servem para muitas coisas. Por exemplo, o Marlon Brando usou uma margarina. Ora bem, Isso. ora cá está. Onde é que estávamos? O Exato. António Oliveira acabou de comer uns panadinhos fritos. Sim. Ótimos. Pois é, Panadinhos. panadinhos fritos. Os panados Mas- também podem ser Também feitos podem no forno. ser. Vocês no lembram-se forno. daquele comentário que eu li há pouco de alguém que dizia: Eu sei qual é o segredo. Então, Sabem já- qual é o o segredo? Fernando? Segundo Qual é? ele, é o Fernando Tejo. Ele diz que ele acha que o segredo é: eu só frito com óleo de coco. Esta era a grande revelação de Ana Bravo para o programa segundo o nosso ouvinte Fernando Mateus. a verdade é que eu acho que nunca fritei em casa. Não. Acho que essa pode Em ser geral, a O problema do- nem com óleo de coco, nem com não, outro. não é. Eu faço muito. Eu chego a casa muito tarde e confesso que, como passo muitas horas na cozinha a preparar receitas para alimentar o blog, etc., depois, muitas vezes, o meu jantar eu quero que seja muito rápido. E então. O que é que acabas por fazer? Isso também é o problema de muita gente, não é? Chegar a casa tarde e não ter jantar, não é? Querem logo uma coisa assim frita, rápida? Frito Mas, não é mas assim tão fritar rápido. não é igual. Se tu fizeres uma mistura de coisas, por exemplo, pegas numa panela antiaderente e misturas legumes, cubinhos de frango, por exemplo, e podes já ter pré-preparado. Mais uma vez digo, eu acho que tudo o que nos possa facilitar a tarefa de forma a termos uma alimentação saudável ajuda. Portanto, se tu tiveres uma boa quantidade ou uma quantidade de quinoa que dê para 3 dias ou de arroz, idealmente integral, e tiveres no frigorífico e depois tiras por uma porção e cozinhas desta forma no wok ou numa panela antiaderente juntas no final, depois de teres cozinhado uns pedacinhos de carne com legumes, fica sempre lindamente. E eu uso muito essa técnica, tanto com peixe como com carne, vou variando os legumes e sabe-me sempre Ana, pela vida. Deixa-me só dizer a todos aqueles que estão a ouvir o nosso programa, que estamos a entrevistar a nutricionista Ana Bravo, e que todos podem e devem entrar em direto neste programa através do 707. Foi isto? 200, 330. Eu estou telemóvel, Ana. Não é o meu. Vou repetir: 707, 200, 330. É o teu telemóvel, Catarina? Não. Então é de quem? Eu senti que é um som de um telemóvel. Não nos vamos prender a este som. Não nos vamos prender a isto. Ok. Muito bem. Estava eu a dizer, já agora, para o teu blog, tu tens um blog, Sim. o teu blog é muito visitado. Li algures que no primeiro dia que tu estreaste basicamente o teu blog. Não foi blog, espera. Então, Não. era a tua página. A minha página, Nutrição com loucura. Coração, a página Sim. de Facebook, Sim. eu criei-a por brincadeira e numa viagem de Lisboa para o Porto, no final do dia, cheguei ao Porto e publiquei. E no dia a seguir acordei às 6:30 da manhã para ir treinar e tinha 5.000 e tal seguidores, portanto, durante a noite. E portanto, a partir daí percebi que, não, espera aí, vamos alimentar. 5.000 e tal seguidores durante a noite e nenhum deles era stalker? Não, Vários não se manifestou. Não. Eram só. Não se manifestou. 5.000 e tal. Bom, a verdade é Sim. que me fez gostar mais ainda da página e da cozinha, dedicar-me mais à cozinha e partilhar mais receitas saudáveis.
e portanto foi isso, não é o blog. O blog tem 1 ano e tal, é muito mais recente. Espera, aqui uma pergunta muito boa do Manuel Luís Oliveira que ele diz: alimentar o blog, usa óleo? Vocês perceberam a pergunta? Para alimentar o blog. E fritar com azeite como no antigamente. Muito não bem. Não é antigamente. Como no, sim. Sim, parece-me bem. O ideal é mesmo não deixar a gordura. Qual é O azeite é uma boa gordura, fritar, não é? afinal de contas? O que é uma má gordura? O que é uma má... isto está pano para mangas. As piores gorduras são as gorduras trans, que, como eu te disse, vêm maioritariamente da indústria, mas também podem existir naturalmente em alguns alimentos. O que é que são gorduras trans? A questão é isso. Olha, fixe este nome. Se um produto alimentar tiver gorduras trans na sua composição, então tu deves rejeitar esse alimento. As gorduras benéficas, por outro lado, são as gorduras insaturadas. Por exemplo. Mono e poliinsaturadas. Tu estás a falar de coisas que depois as pessoas não sabem. São o quê? Então, tu podes comer. Olha, já ouviste falar dos ômega. O ômega, por exemplo, do salmão. Já ouviste dizer que tem uma gordura que é interessante para a Aliás, as saúde. pessoas já sabem que o salmão tem ômega 3. Pronto, aí está. Existe ômega 2 e 1? Não, Então o que é que as existe pessoas dizem ômega 3? Sim. Ômega 6. Ok. Portanto, agora já temos um leque mais abrangente temos as sementes, temos os oleaginosos, as pessoas já inserem mais este tipo de alimentos na sua alimentação diária, temos o azeite, que é tão interessante, portanto, temos esse tipo de gorduras são de facto muito, muito interessantes. Agora, se tu fores para as gorduras saturadas, e os fritos inevitavelmente as têm, gorduras trans, todos aqueles produtos como os fumados, enchidos, as massas folhadas, os produtos de pastelaria e confeitaria no geral, os produtos no geral, quanto mais processados forem, pior. Olha, muito rapidamente temos que ir ao telefone. Vamos ter aqui o nosso primeiro ouvinte, mas antes há alguns comentários e até perguntas. O Paulo Aguiar diz: a febre do momento é o óleo de coco, não traz benefícios e ainda pode fazer mal. Não há estudos que abordem o efeito do óleo na função cerebral ou evidência de uma ação protetora contra doenças neurodegenerativas, é o que diz. A verdade é que o óleo de coco eu considero uma moda e continuo a dizer que o azeite é a melhor gordura, é a gordura de eleição. O problema do óleo de coco é que sabe depois tudo a coco. Sim, eu não aprecio especialmente o favor. Que tipo de favor é que tu não aprecias? O sabor. Sim. E não acho que seja que mereça enfim, todo este zururu à volta do óleo de coco. Acho de facto que temos um alimento na nossa dieta mediterrânica que é tão, tão interessante, que é o azeite, e devemos privilegiá-lo o mais possível. Já agora, Telmo Moranguinho, que belo nome, não é? Telmo Moranguinho. Muito Obrigado, inspirado. Telmo. Acha que a alimentação vegetariana ou até mesmo vegana é o futuro de uma sociedade mais humana, saudável e informada? Por exemplo, com a agricultura celular, será possível deixarmos de precisar de produzir e matar animais e continuarmos a comer carne ou peixe na mesma, geneticamente criados e com a mesma qualidade, ou até melhor? Já vos imaginaram num mundo assim? Vegetariano. Sim. Ora bem, há alimentos novos, por exemplo a quinoa, que tem proteína completa. O problema no mundo vegetal é que os alimentos têm uma parte, digamos, as proteínas são constituídas por unidades estruturais, que são os aminoácidos, e no mundo vegetal há aquela, por exemplo, o juntar feijão com arroz para termos a proteína completa. As leguminosas têm um tipo de aminoácidos, neste caso o arroz tem outros, e portanto complementam-se e dão-nos proteína completa. Mas a maior parte dos alimentos do mundo vegetal podem ter uma parte de proteína, mas não a têm completa. A quinoa, por exemplo, tem proteína completa. 4% da sua composição, é certo. Portanto, o problema está aqui, sim, na vitamina B12, sim, no teor proteico total que conseguimos. Agora, seria interessante... ora bem... Não sei até que ponto, mas eu já falei em tempos da entomofagia, que é a ingestão de insetos, que têm interesse nutricional e que provavelmente seria... Agora toda a gente torce o nariz, não é? Mas vai haver uma altura em que vai o Instagram estar cheio. É verdade. E depois vão ter de comer. Temos que ir ao telefone. O que é que acham? Catarina? Ana? Querem ir ao telefone? Ideia. Gostam? Gostam de chamadas? Gostam de pessoas? Então vamos a isso! Não esqueçam a linha 707-200-330 para o varal de hoje com Ana Bravo. Estamos a falar sobre nutrição. Espere! É tarde, tão tarde até criar. Ai, meu Deus, a lua, Deus, é tarde. Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá.
Faça chuva, faça sol, não falha ou atrás. Todos se tratam por tu, até parece que estão em casa. Tucatula, tucatula, tucatula. Tucatula, tucatula, tucatula. Um tocatulá de assuntos de grande variedade. Todos diferentes, mas iguais na qualidade. Quando ouço a prova oral, até o trânsito me soa. Menos mal. É verdade, é esse um dos efeitos deste programa, o trânsito soar menos mal, sobretudo com uma convidada como a Ana Bravo, que nos vai ensinar a possivelmente alimentar-nos melhor. É um bocado esse o objetivo deste programa. Está aqui no Facebook o Luís Franco a perguntar 2 questões que podem ser engraçadas. No wok, usar molho de soja é mau? A soja tem habitualmente um teor de sódio elevado, não é? Um molho de soja. E, portanto... Tem que ser com cuidado. Sim, dosear bem. E a segunda pergunta dele é... Mas também há outra, já agora, se nós nos apoiarmos nos hortícolas, por exemplo, tanto para assar como para estufar, se colocarmos bastante cebola inicialmente e depois os legumes que nós tivermos e que quisermos, que gostarmos, é sempre um aliado ótimo para reduzir a quantidade de gordura. E nos assados a mesma coisa, se fizermos uma boa cama de legumes para colocar por cima o peixe ou a carne, faz com que consigamos um cozinhado ótimo, sem secar, sem pegar, com menos gordura. Aqui alguém pergunta o top 5 do... Exato, era a segunda pergunta do Luís. O top 5 de alimentos proibidos. Então, eu penso que há pouco... Proibidos, eu nunca uso a palavra proibido. Acho que é contraproducente, acho que funciona ao contrário, não é? As pessoas... nós não devemos... Não aconselhados, pronto. Sim, não devemos proibir porque acaba por apetecer mais ainda. Eu acho. Mas sim, mas há alimentos, não chamaria alimentos, produtos alimentares sem qualquer interesse para a saúde, não é? Por exemplo, eu falei há pouco da minha lista, os fumados e enchidos, os fritos. Quem diria uma transmontana a dizer isto? Que sacrilégio. Verdade. Mas... Fumados e enchidos. Bom, é assim. Qual é o teu enchido preferido? Aí está um produto alimentar que eu deixei de ter qualquer tipo de interesse por ele. Muito triste. É um dia de luto para Trás-os-Montes. Ana Bravo, Transmontana. Trás-os-Montes chora. Olha, chora neste momento toda a região. Posso-te dizer, e já o assumi, eu estudei em Chaves, uma parte da minha infância e o meu pequeno almoço era... Pastéis de Chaves? Um pão, servia, no liceu tinha nas vitrines, havia pão com queijo e pastel de Chaves dentro do pão. Dentro do pão, um pastel de Chaves? Ou pão com fiambre e pastel, ou misto com pastel. E eu comia, claro que não tinha consciência alimentar, não é? Isso parece muito é uma vantagem, as pessoas têm cada vez mais educação alimentar, portanto eu não o teria feito. Um pastel dentro de um pão. Já agora, Ana, aqui um comentário da Patrícia Rodrigues, ela diz: hoje comi uma quantidade gigante de espinafres cozinhados com amendoins e queijo de cabra, parece que não me fez nada bem. Ferra mais? Pergunta. Parece que não me fez nada bem, porquê? Ora bem... Na volta alguma coisa estragada também, no meio disto. O que interessa é que são, no fundo, os hábitos que se repetem ao longo do tempo, não é? E o ter uma alimentação monótona. Portanto, não podemos chegar ao extremo de dizer ok, bebi um sumo ou comi uma quantidade enorme de espinafres muito superior àquela que devia, excedi a quantidade de determinados minerais e vitaminas e estou muito mal. Não. O que interessa é ter aquilo que nós dizemos sempre, variar, equilibrar. Só assim é que equilibramos. Não podemos ser... não conseguimos dosear tudo, não conseguimos fazer cálculos matemáticos diariamente. Temos é que promover, tentar a roda dos alimentos que tantas pessoas acham que conhece de trás para a frente e da frente para trás é um instrumento incrível que nos ajuda muito. Concordas e que nos dá com os ela? equivalentes. Concordo com ela, sim.
e que nos dá uma informação muito interessante e as pessoas desvalorizam, andam à procura de informação na internet, às vezes sem conhecerem as bases essenciais. Eu acho Ana, que é. Temos que ir ao telefone. Temos duas chamadas. Dois rapazes, curiosamente. Um é o Vasco, o outro é o Pedro. O Pedro é de Aveiro, o Vasco é de Lisboa. Entre todos os comentários, de resto, no Facebook que nos chegaram, há um particularmente intrigante. São muitas as perguntas, muitos comentários sobre nutrição, mas há um deles que está aqui, que é... Cá está, é do Rui Ferreira. Ele diz: essa senhora... Essa senhora não é a voz Vanessa em Valete, roleta russa? É parecida à voz. Que é isto? Está um pouco críptica esta mensagem. O que é que vocês acharam disto? Isto diz alguma coisa, Ana? Não. Absolutamente. Ana está assustada, ela está muito assustada. Felizmente tem 2 seguranças que a irão acompanhar hoje à porta. Exatamente. E irá sair assim acompanhada aqui da rádio. Eu também vou contigo, seremos Obrigada. 3. Eu julgo que isto é uma música do Valete. Julgo eu, que já googlei. Nós vamos tentar recuperar essa música de Valete e tentar perceber se a tua voz é parecida. Do álbum Serviço Sim, Público. é Não isso, sabe se é a minha revelação. Na será? volta estragamos Bom, tudo. vamos falar com o Pedro da Aveiro. Olá, Pedro, estás bom? Olá. Mando um abraço para todos. A minha questão foi uma retificação. Eu sou de Coimbra, embora viva em Aveiro. Porquê é que vives em Aveiro e não em Coimbra? Vou explicar. Porquê é que trocaste a cidade que te viu nascer? É verdade. É uma traição às pessoas de Coimbra que estão a ouvir e que estão tristes nesta altura. Olha, eu sou natural de Coimbra, mas vivo em Aveiro e trabalho em Esmoriz. E a minha esposa é do Porto, portanto foi assim um contrato a meio do caminho. Portanto ficamos aqui em Aveiro. Deixa-me só dizer já agora que na sexta-feira vamos estar juntos num evento do Centro Comunitário de Esmoriz, onde eu te vou entrevistar. Portanto vai ser És tu que vai... Sério? Sou eu. Eu devo estar num bonito estado nessa entrevista. Estou um bocado nervoso. Eu vou passar música a Braga na noite anterior. Vai ser na sexta? Ok, sexta-feira sim. A que horas é que é? Em Ovar. Eu penso que começa logo às 9 e tu és de manhã. 9 da manhã? 9 da manhã. Não sei se o Fernando Alvim é logo às 9, mas deve ser por volta das 10, salvo erro. Centro comunitário. Sendo que vais para o As pessoas programa. podem ir ver? Podem ir ver? Podem, só que está completamente esgotado, Fernando. Se eu vou, não é? Está quality. Acho que vai tudo para te ver. Claro. A minha questão era para a Ana Bravo, porque eu tenho um amigo meu de Coimbra que está a ouvir também a emissão, chama-se Rui Canelas, e ele é muito resistente ao sushi, e eu gosto bastante. Pronto, a minha questão era até que ponto é que o sushi será também uma alimentação saudável, e gostava de ouvir a opinião da Ana Bravo. Era a questão, era essa. Olha, obrigado aqui pela tua intervenção, um tanto ou quanto metalizada, é certo, mas não tens culpa absolutamente nenhuma. Prepara bem a entrevista, porque vai ser incrível. Okay. E porque há muita. Já viste a alta definição com o Fernando Alvim? Tens que ver. Para te preparares? Claro. Sim, vê o alta definição. É aquela bibliografia obrigatória. Vai ser um rol. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa noite, bom trabalho. Então vá, Obrigada, até Pedro. sexta-feira. Ainda temos o Vasco Magalhães em linha. Vamos falar com o Vasco antes de responderes aqui ao Pedro. Olá, Vasco. Olá, Fernando Alvim. Olá, Vasco. Então, Vasco, tens dúvidas? Vocês ouvem-me bem? muito bem. Precisamos de ouvir Estou até. Acho que é uma das melhores chamadas de sempre. Estou até surpreendida com o quão bem te estamos a ouvir, É Vasco. verdade, é verdade. Parabéns. Sendo que falas de Lisboa, não é? Normalmente ouvimos mal as pessoas que falam de Lisboa. Também tenho uma pequena retificação como ao Pedro. Eu sou de Vila do Conde. Vila do Conde. Vivo em Lisboa. Portanto, traístes vilacondenses por causa de uma mulher com a qual vives, não é? Três caxineiros. Como é que tu sabes? Sei tudo, não é? Same old story. Os homens só mudam de cidade quando há uma mulher. É verdade. Olha, então não me sinto Cá sozinho. está. Caxina, quem é que é de Caxinas? Walter Ugumem, Paulinho Santos e Fábio Coentrão, não é? O Coentrão até andava comigo. Quer dizer, ele não andava comigo, andava na mesma escola, mas ele é 2 anos mais Ninguém diria que Coentrão tinha andado nas... novo. Ouvimos outra vez uma Pois, mensagem. é um bocado difícil de acreditar. Ele dedicava-se a bastante atividade, não vale a pena dizer. E tu, Vasco? Mas olha, quero mandar um abraço para o pessoal, um beijinho para a Ana Bravo também, que eu não conheço pessoalmente, mas... Nem queiras conhecer, que podes arruinar a tua vida. É melhor nem sequer conheceres. Pois, quando ele souber o que eu como, então... Vai ficar odiado. Então. Atenção que vocês podem ver a Ana Brava através da nossa transmissão pelo Facebook. Ela está a conquistar muitos adeptos. Eu estou a conduzir e então... Sim, não vejas. Não, Sendo É assim. melhor não vês, não faças isso. Desta vez não. Tinhas uma pergunta, Vasco? Já agora como é que chamas tu? Eu chamo Catarina. Tudo Catarina bem? Moura. Catarina.
Agora ficou triste com a tua pergunta. Não fiquei nada, fiquei muito contente por poder dizer o meu nome durante o programa. Na rádio, não é? Nunca acontece. Sim. Muito prazer, Catarina. Muito E gosto, um beijinho- então. Um beijinho não, um abraço para aquele senhor que me atendeu que ele não... É o Pedro Paulos. Pedro, ok. Um beijinho E o para outro ele. ouvinte também era o Pedro. Um beijinho, queres dar um beijo ao Pedro Paulo? É isso? Pode ser. Os argentinos também dão um beijinho. Está bem. O Pedro Paulo está a agradecer-te. Está muito contente. O outro ouvinte era o Pedro, não é? Era o Sim, Pedro. era o Também um abraço para ele, não é? Já vivi em Alves também. No fundo, já todos nós vivemos, não é? Epá, são as gajas. Sim. Vasco, alguma Então, coisa Vasco. mais que queiras acrescentar? Sim. Não, em termos técnicos, eu não quero discutir nada, porque eu também não percebo nada. Eu gosto de cozinhar, mas Não percebes nada. em termos técnicos, aquilo que faz bem proteína, aminoácidos, blá blá blá, eu não tenho grande voto na matéria, mas sou detentor de uma vida saudável. E há agora também muita tendência para os produtos biológicos e não sei o quê e tal. E é feita uma pequena lavagem cerebral às pessoas. E o que eu acho, é que as pessoas estão... Há coisas simples que as pessoas podem fazer para ter uma vida saudável. Entre elas é beber muita água, por exemplo. Também o exercício e também comer coisas saudáveis. Eu lá em cima, em Vila, quando morava em frente à praia, e tinha a oportunidade de ir buscar as sais, as frutas, mesmo à origem, digamos. Né? E cozinhava, e a gente sabe que aquilo é fresco e que sabe bem, porque não precisa de mais nada, não precisa de grandes cozinhas nem nada, porque quando é fresco as coisas Sabem diferente. sabem diferente, exatamente. Quando vais à origem, e tu és de Trás-os-Montes, portanto tu deves perceber. Sim, sei bem, é verdade. Uma carne precisa de sal e tal. E eu levar esta vida saudável, porque tu vais mesmo nos mercados biológicos que há agora, aquilo não é atrativo, aquilo é caro, é muito caro. É caro demais, na minha opinião, não sei porque é que faz. É mais uma maneira de ganhar dinheiro, pronto, aquela indústria toda deve ter acordado, não sei, estou a falar por alto. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que a agricultura biológica tem todo o interesse e, de facto, é pena que os produtos tenham um preço mais elevado, mas a segurança alimentar é outra. Portanto, nós podemos comer a fruta com casca, com as vantagens nutricionais que a casca também tem, por exemplo, e temos uma segurança completamente diferente ao ingerir produtos biológicos. Portanto, eu sou a favor totalmente da agricultura biológica. Eu, entre uma coisa e outra, prefiro o biológico, mas sabes que quando chegam aqui aos mercados, eles já chegam muito caros. Tudo são caros, portanto... Porque ainda está no início. Daqui a alguns anos, possivelmente, os produtos biológicos já estarão muito mais acessíveis, não? Claro, se houver... Eu espero que sim. Aliás, há cada vez mais hortas urbanas e pessoas que não se dedicavam à agricultura e nunca pensaram fazê-lo e que começam ou já estão a fazê-lo e percebem o interesse que têm. Claro que depois mete outras coisas, não é? Há pessoas que encontram alguma paz até nisso, é verdade, eu já falei com várias pessoas sobre isto, mas os alimentos são completamente diferentes. E há cada vez mais nota-se no restaurantes sabor, biológicos, não é? pois é. Olha, já agora, ainda te lembras da pergunta de Pedro? Do sushi. O sushi, mais uma vez, entra a segurança alimentar, porque estamos a comer peixe cru, não é? Portanto, desde que seja de confiança, partindo desse princípio. Depende, falamos do sushi, do sashimi, os fritos, naturalmente, vamos pôr de lado o mais possível. Mas, no geral, claro, há sushi e sushi, não é? Há sushi que tem queijo creme, que tem compotas, que tem uma variedade incrível de ingredientes, mas falando do sashimi, se for com segurança, não é? E a frequência com que podemos comer sushi? Isto porque é uma comida oriental, não é? Que tradicionalmente é bem digerida por essas pessoas, mas não está na nossa tradição, não é? Mas desconstruamos. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta, Catarina? Nunca ninguém tinha. Não, tenho a certeza que já muita gente fez esta pergunta. Não neste programa, talvez. Sério? Mas é uma questão legítima, não é? No sushi... Isto tem sentido, esta pergunta?
Se não avaliamos a minha pergunta, por favor. Ok, tem todas as perguntas, podem ter. Não há perguntas parvas, Alvin. Não há. Está bem. Então, nós temos o arroz, certo? Temos. Agora, se me perguntares, é o ideal? Podíamos melhorar nutricionalmente? Ora, podíamos ter o arroz integral, podíamos. Bom, mas pegando Toda a gente na pensa receita, que o sushi tem poucas calorias e não é verdade. Depende. Como Depende do tipo de sushi que é feito. Eu estava a dizer isto. O sushi que não é frito tem muito mais interesse. O frito, já falámos aqui sobre isso. Então essas peças não devemos pedi-las. As que são fritas, não sei o nome, diz-me tu. Não há um nome, acho que não. Tempura. Acho que não há um nome, mas isso não é sushi. Acho que não há um nome O sushi e os específico rolinhos fritos, pronto. para isso. Temos alguém que come rolinhos fritos? Olha. É o sushi dito de fusão, não é? Sim, Quer dizer, não é? estamos a falar. É que o sushi, o verdadeiro sushi, terá mais interesse. Neste que inclui fritos, e na maior parte dos restaurantes inclui, não. Se tivermos o sushi em que desconstruído vai dar arroz, peixe, alguns têm legumes, outros têm fruta, algas. Sim, ok. Cuidado com a soja, tem bastante sódio, portanto, não encharcar em soja, em molho de soja. Parece-me uma opção interessante. Agora, se podemos comer todos os dias, dizias tu, Catarina, eu acho que não faz sentido, mas faz sentido variar entre a carne, o peixe, os ovos, o marisco, variar. Nós dizemos o mesmo, mas a verdade é que isto marca toda a diferença. O Nuno Pimenta pergunta-te, Ana, o que é que achas da nova tendência, moda, de eliminar o leite da dieta alimentar? Voltamos à mesma questão do início. Falámos do glúten, agora falamos da lactose, que é o que faz essencialmente as pessoas abandonarem, às vezes radicalmente, leite e produtos lácteos, e não me parece que faça muito sentido. Se me perguntares se faz sentido ir para um leite biológico, poderá fazer. Agora, é preciso que cada pessoa, voltando às intolerâncias, que cada pessoa se conheça e perceba exatamente se tem intolerâncias ou se não as tem. Aqui muitas pessoas partidárias do pastel de Chaves dentro do pão. Sim, então se calhar estão aí colegas meus do liceu, eu adorava aquilo. Olha aquilo que estamos a falar escola Mas eu não Oliveira peço- Martins, há aqui uma pessoa que fala Júlia na Martins. escola. Há aqui uma pessoa que fala na escola Oliveira Martins, em 72, pão com pastel de Chaves, quentinho, 22 tostões, 5 coroas o troco, era 2 repousados. Abraço. Pois, foi bastante Diz mais o tarde, Rui mas de Sousa. facto, quer dizer, eu estou aqui a falar de um pecado alimentar, não estou a pedir para Mas as pessoas experimentarem, estão a por ovacionar. favor. As pessoas estão a ovacionar esse pecado. No todo. Cazaquistão, favor. comem cão é nutricional e normal? Pergunta o Sérgio Daniel. Pois eu não conheço e não tenciono conhecer Comer cão, enquanto não é? alimento, sinceramente. Não queres saber do valor nutricional do cão? Pois, de Neste facto, momento, não. não me parece. Paula Guiar assim. diz: o azeite vai estar sempre e continuar sempre na moda em Portugal. Basta para isso ouvirem o último single da Ana Malhou. Não foi querido. Não foi querido. Ok, vamos lá. Vamos ao telefone falar Olha, rapidamente. há outra Sim, coisa que está diz. na moda e dessa, se calhar, faz sentido falar um bocadinho, que são as Qual é? dietas detox. Pois. O 1, 2, Então. 3, vou começar o meu detox, 1, 2, 3 acabou e agora volto ao... Isso faz sentido? Não faz sentido O nenhum. corpo entra em detox ou não? O corpo está numa constante limpeza. Nós somos constantemente expostos a agentes, vamos lhe chamar agressores, a poluição, uma série de coisas, o dito stress, e de facto há produtos alimentares que não têm interesse porque têm excesso de aditivos artificiais, porque têm gorduras nefastas, açúcar, sal, etc., que podem ser considerados um desses agentes. E o corpo reage defendendo-se, portanto há uma constante limpeza a nível celular que é centralizada no fígado e depois o organismo expulsa, digamos, através do intestino e dos rins. Eu digo isto porque as perguntas que eu tenho recebido ultimamente, e sobretudo depois das festas, não é? Que há aquela libertação nas festas e depois, ok, não, agora eu vou fazer a minha Soltam-se limpeza. os prisioneiros. E em não é? 2 dias ou numa semana limpo, não é assim. Claro que devemos dar o mais possível destaque aos alimentos que têm o efeito oposto a estes alimentos muito processados, portanto, os alimentos no seu estado natural. E aí entra sim os hortícolas, a fruta, a água, mas não há um detox 1, 2, 3, começa, 1, 2, 3, acabou. Olha, vamos ao telefone falar com uma ouvinte que já está aqui há algum tempo, que é a Maria Monteiro.
Olá, Maria. Já está um bocadinho. Sim, e então? Ora, então é o seguinte, queria saber até que ponto a banha será boa para fritar. Eu tinha uma avó que só fritava com banha, era Banha batatas, de porco, não é? banha de porco. Ela fazia a carne, as batatas fritas, os fritos, os filetes, tudo usava banha. E se calhar era banha que ela própria fazia, não? Que ela própria separava do. Ela era alentejana. E está aqui uma transmontana, por isso também. Fazia aos torresmos e guardava aquela banha que realmente servia sempre, porque penso eu que não queimava, porque ela ficava sólida e ficava outra vez como se fosse a primeira vez. E isto é uma banha muito diferente, com certeza, daquela que nós compramos no supermercado. Claro, porque esta é muito pura. Pronto, aí está. Também há essa diferença, não é? Há alimentos que antes tinham uma determinada composição, eram completamente diferentes do que são neste momento. Mas nós alterámos, por exemplo, uma receita, já agora estou-me a lembrar de cabrito no Saúde no Tacho, que normalmente o cabrito levava, ou na receita original, uma parte de banha para assar, e nós tirámos e ficou maravilhoso. As pessoas escolhiam o nosso em vez da receita original. Então faziam com o quê? Espera aí. Então tiraram... Fazíamos uma marinada, uma espécie, não era uma marinada, mas era uma pasta mas com uma série de ervas e com vinho e depois barrávamos o cabrito e ao forno. Exato. E não punham gordura, nesse caso, não é? Punhamos muito menos gordura. Mas o que é interessante é que as pessoas, se estiverem abertas a este tipo de alterações, acabam por gostar do sabor. E a prova era o dito Saúde no Tacho, porque muitas vezes as pessoas escolhiam o prato final, o prato que nós confeccionávamos, em vez do prato original. E nós não lhe pedíamos, não fazíamos ali nenhum tipo de... Eram provas... aleatórias de pessoas que passavam na rua. Bom, mas a banha para fritar, sim ou não? Sim, não sofre tanta alteração, é um facto. Agora, se me perguntar, é a gordura saturada e, portanto, eu não consigo deixar de me afastar dessa questão, não é? Claro. Então, mas entre banha e azeite, qual será melhor? O azeite? O azeite. O azeite e o óleo de coco, sim? Não, eu acho, sinceramente, que não há nenhuma gordura que em termos nutricionais ultrapasse o azeite. O azeite é maravilhoso. Claro que devemos ingeri-lo o mais possível em cru, não sendo possível. Por exemplo, na sopa, colocar o azeite durante a sua confecção é um erro, devemos colocar no final. Mas sim, eu considero que o azeite é de facto a gordura de eleição. Ok, sim senhor. Ok, era obrigada. Pronto, mas não desperdices nunca a banha que tiveres em casa. Sim. Sim. Mesmo a tua... Claro, eu também tenho alguma pessoal, mas essa não posso usar. Pessoal, mas não... Muito bom. Ora, deixem-me só dizer, porque estamos aqui a falar com a Ana Bravo, que durante esta semana vamos entrevistar, obviamente, mais pessoas na Prova Oral. Talvez eu destaque aqui duas. Na quarta-feira, isto é, a meio da semana, vamos discutir a utilização para fins medicinais da cannabis. Temos aqui pessoas defensoras dessa utilização. Obviamente também teremos o contraditório, não é? Pessoas que não defenderão essa utilização. Pelo menos contamos que isso aconteça no programa. E depois, na sexta-feira, teremos aqui a atriz porno Diana de Melancia. Ela vem aqui falar nome artístico. Só te lembraste porque tinha melancia no nome, não foi? Justamente por causa disso estamos a falar de alimentos e eu lembrei-me agora de diurético, água, a Diana sementes. Vem cá. Ela está muito animada com isso. A Diana, que agora também é DJ, ela poderá falar sobre isso quando vier cá. Ora, entretanto, vamos ler aqui algumas mensagens. Alvin, diz o Manuel Zé: comer piranha aqui no Brasil é prejudicial para a saúde. Piranha? E em Portugal? Eu acho que piranha tem uma conotação... Acho que não estamos a falar é tipo prostituta, não é? Não é? Eu não vou arriscar, mas... Eu acho que eu diria que sim. Gostaria de ouvir a Ana Bravo tecer um comentário, a sua visão pessoal sobre os alimentos geneticamente modificados. Mito ou uma verdadeira pandemia real e sintomática da indústria capitalista que impera na nossa indústria alimentar? E, dentro desta mesma corrupção alimentar que visa o baixo custo de produção e o lucro, como vê as medidas do Governo ao colocar IVA, penalizações em alimentos em excesso de açúcar? Não será um caminho preguiçoso e resultista da receita imediata? Sabendo nós que a resposta das empresas que comercializam estes tipos de produtos será inevitavelmente mascarar o teor de açúcares com substâncias ainda mais nocivas, como o aspartame, xarope de milho, etc.? Não, mas o xarope de milho, ora bem, o açúcar
existe na lista de ingredientes dos alimentos olha, é uma questão que podem ler no blog. O açúcar pode vir... Não é mascarado, as pessoas deviam aprender que, de facto, o xarope de milho é um ingrediente que é açúcar. Há muitos outros nomes, podemos chamar sacarose, há uma série de nomes que correspondem a açúcares e devemos ter cuidado com eles quando vamos às compras e, portanto, ter essa lista. Vão ao blog Nutrição com Coração e vejam outros açúcar, outros nomes, outras denominações, etc. Isso é importante. Quanto à questão, ora bem, vamos dividir estas medidas. Eu acho que tem todo o interesse ter taxado refrigerantes com uma determinada quantidade de açúcar. Mostrou uma transferência de consumo das pessoas, portanto, escolheram outras bebidas e ingeriram menos, mais de 4.000 toneladas de açúcar. Portanto, é uma vantagem, eu considero muito interessante, sinceramente. Não me lembro. Geneticamente modificados, pois de facto não sou de acordo. A tendência é cada vez mais voltar às raízes, é cada vez mais. Chegamos a um boom da indústria que cada vez, quer dizer, nós somos bombardeados com uma série de opções e ainda há, e sobretudo junto às crianças, as embalagens mais coloridas e ganham, não é? Muitas vezes, e portanto a educação alimentar é fundamental, quanto mais precocemente melhor. Porque temos somos bombardeados com publicidade, com todas aquelas embalagens chamativas, toda aquela promessa de cozinha pré-confeccionada, é muito fácil, muito simples, que nos dá tempo, mas na verdade rouba-nos tempo de vida, não é? Portanto, mas acho que também há vamos cada vez mais percebendo que voltar às raízes, voltar à terra no sentido de a agricultura, que tanta gente que agora as pessoas que podem até se dedicam a ela, ou querem ter uma terra, ou querem ter as hortas urbanas, ou querem... Acho que há cada vez mais esta necessidade de voltar ao mais rudimentar e que é o mais interessante, os alimentos no seu estado natural, de facto. E aqui estávamos a falar do açúcar. O que achas em relação a algumas opções que há hoje já mais facilmente acessíveis de outros adoçantes, como por exemplo a frutose ou o açúcar de coco, para substituir o açúcar refinado, tradicional? É preciso ter, por exemplo, mesmo o mel tem 80% de açúcar, não é? E é interessante porque tem outro valor nutricional. O açúcar em si não tem, é vazio de nutrientes, portanto está nas calorias praticamente vazio de nutrientes. Se falarmos do mel já é completamente diferente, porque em termos de vitaminas, minerais, etc., tem-nos, mas de facto também tem uma grande quantidade de açúcar. A frutose faz sentido ingeri-la naturalmente nos alimentos, na fruta, etc., mas cuidado com este tipo de adoçantes que são adicionados artificialmente aos alimentos e que podem agravar a síndrome metabólica, uma série de questões de saúde. De facto, há um adoçante que pode ter algum interesse, que se chama stevia, vem de uma planta, é uma planta, e que até à data não mostrou nenhum tipo. Tem um valor calórico que é desprezível, é não cariogénico, agora tem um sabor que nem todas as pessoas não agrada a todas as pessoas. É muito vendido tipo cruzado com açúcar. Sim, há misturas, mas também se nós reduzirmos uma parte do açúcar e passarmos a usar uma parte de stevia, aliás, o ideal seria mesmo ir fazendo uma redução do açúcar para quem não consegue fazê-lo. Gradual. Exatamente, mas querendo algo para adoçar, olha, por exemplo, eu adoço, ao pequeno almoço eu faço grande parte das vezes papa de aveia, papa de tapioca, e adoço com fruta, ponho uma fruta no final da cozedura ou junto a seguir, e fica lindamente... E é por aí, nós habituámos-nos a gostar de açúcar. O açúcar é um produto alimentar relativamente recente, falando da história alimentar humana, e também podemos voltar da mesma forma que nos habituámos
a ele, não é? Deixa-me só dizer que estamos quase a acabar esta emissão. Temos poucos minutos, na verdade, temos 6 minutos. São muitas as opiniões, alguns comentários, nem todos muito ortodoxos. Olha, o açúcar de coco tem a vantagem de ter um baixo índice glicémico. Mais baixo, sim. Caril, é bom ou mau? Eu testo, mas, diz o Sérgio Daniel. O Jorge Freitas diz: porquê é que todas as nutricionistas que conheço são todas muito bonitas? Porque tens sorte, sabes? Não comem enchidos. É verdade. José Carlos Gomes diz: todos os cogumelos são comestíveis, alguns só uma vez. E pão com banana? Pergunta aqui alguém, o Bruno Tubarão. A Ana é toda ela biológica. Devíamos ter selo de qualidade para perceber o que andamos a comer. Por vezes comemos algumas calorias a mais. A proteína em pó faz mal aos rins? Perguntou Pedro Carvalho. Eu adoro estas perguntas. Já agora, uma pergunta que eu tenho que te fazer: como é que tu viste esta exigência por parte do nosso governo em relação aos hospitais? Sei que tiveste uma opinião formada e que foi muito fraturante, não é? Ora bem, eu acho que quando nós não... Acho que a educação alimentar acima de tudo, sim, mas a prevenção antes da doença. E, portanto, se nos dão... Eu passo a vida a ouvir dizer que fora de casa é difícil comer bem, não há opções saudáveis, e nesse sentido acho interessante que sobretudo em locais promotores de saúde, haja opções que vão de encontro, que estejam em sintonia com isso mesmo, não é? Claro que a verdade é que me chocou, e eu dei a minha opinião publicamente. Chocou-me ler um artigo em que alguém dizia: então, e se eu levar os meus filhos ao hospital para ver um familiar e eles passarem lá longas horas, não posso mimá-los com um bolo? Ora bem, primeiro para mim é um erro enorme mimar crianças com comida, ou fazer aquela velha história de se estudares dou-te um chocolate, ou se te portares bem podes comer não sei, uma mousse, sei lá, que é um pudim de abate de priscos, uma coisa assim. Não é, porque é que não dizemos? Agora fiquei com vontade de comer um pudim de abate de priscos. Eu já me arrependi de falar de pastel por isso mesmo, não é? Não foi boa ideia. Sim. Porque é que nós não dizemos, como eu faço aos meus sobrinhos muito isto: se te portares bem, vamos fazer um bolo, escolhemos as duas um bolo, uma sobremesa, e vamos juntas para a cozinha fazer. Mas fazemos, olha, no sábado fiz com a minha sobrinha uma pavlova que só levava precisamente claras de ovo, stevia e depois manga, puré de manga por cima. E foi ao forno, tivemos a bater, foi ao forno, e ela ficou encantada da vida. E a promessa foi essa: olha, vamos juntas para a cozinha e vamos fazer, sei lá, tantas receitas interessantes que se podem fazer com as crianças. E se calhar elas vão achar muito mais graça a ir para a cozinha e ter isso como recompensa e fazer, adoram cozinhar normalmente as crianças, do que ir comprar um pão com chocolate dentro, para não dizer o nome, pão com rissol, que é um clássico. Não, as crianças se calhar não vão apreciar pão isso. Com rissol. Sim, mas há um produto que se chama Cao no fim, e que tem chocolate e que se dá às vezes como recompensa, não é? E que não às crianças, e que, quer dizer, não é uma recompensa, não deve ser uma recompensa nunca na vida. Vocês e estamos a educar logo mal as crianças. Está complicado ainda atrás aqueles cromos. De certeza, há pessoas que vão por aí. Eu já como umbilical há algum tempo. Eu também não. E agora fiquei com vontade de comer um. Pronto, vês o que eu estou a fazer? Eu estou mais a pensar ainda no pão com e no pudim. No pão com pastel e no pudim. A primeira vez que eu comi um pudim de abate de priscos, eu fiquei em trânsito. Assim, eu não sabia que existia uma sobremesa tão genial. Sim. É a sobremesa mais genial do mundo. É o pudim de certeza mais genial do mundo. Sobremesa pode rivalizar, mas acho difícil. Eu gostava de morrer a comer um pudim de abate de priscos. Eu gostava de, tendo de morrer, que fosse presenteada nesse momento com um pudim abate de priscos. Não vou agora ficar a pensar de cada vez que comer um pudim que vou morrer. Estou quase a morrer, a pessoa estava quase a morrer. Tinha que ser a comer. Não, era um abate de priscos que era serviço. Eu digo: olha, se eu está quase a morrer,
A gente quando vissem o pudimzinho entrar, já saber. Exato. Não era? Quando vissem entrar o pudim da Mas base é que é isso que acontece. As pessoas veem não sei quantas misturas alimentares sem interesse e no fundo a notícia que lhes estão a dar é essa, está a morrer mais precocemente porque está a comer isto. Olha, o Rafael diz: comi umbilical há uma meia hora, nada de cromos. Nada de cromos. Nada de cromos. Está cada vez mais desinteressante o umbilical, então. E o consumo de ovos? Gostava de saber a opinião da Ana. Acho interessantíssimo o ovo, Quantos alimento ovos incrível. por dia? Acho que não devemos ingerir mais do que uma gema por dia, no geral, ok? Estou a generalizar. Apenas para corresponder à quantidade de colesterol que podemos ingerir diariamente, uma média de 300 mg e uma gema tem 215. E agora, de um ovo médio, depois há ovos S, L, XL, M. Mas o ovo é um alimento muito, muito interessante. De facto, se as pessoas não tiverem alergia à proteína do ovo, é um alimento incrível que tem quase todas as vitaminas na gema, tem proteína, tem água, tem minerais. É um alimento muito interessante. Fará sentido reduzir as gemas, se quisermos. Informação útil para todos. Alvin, no Santini, o gelado da semana é de pudim abado de periscos. Uma informação para todos os que moram em Lisboa. Eu não acho bem ter Lisboa, este tipo de Cascais, informações num programa que supostamente é sobre alimentação saudável. Mas é o gelado da semana, come-se uma vez também. Estamos quase a acabar este programa. Espera, tu ainda não disseste qual é a tua revelação. Estás envolvida no gelado de abado de periscos. Não. Qual é a tua revelação? Vais casar? Eu vou... Não é? Não tenho de facto nenhuma revelação. Foi, olha, fake news. Fake news neste... Eu pensei que me ia surgir qualquer coisa. Não foi bem fake news porque não houve realmente nenhuma novidade, não é? Mas foi marketing. Cozido de grão alentejana. Até choram por mais, diz alguém. Parece-me Alzira bem, diz, o grão é um alimento. Alzira, que nos deu a revelação do pudim abado de periscos na Santini, diz toda a semana no Santini. Pronto, é o momento em que eu me retiro, não é? Isso é incrível. É o momento em que eu me retiro. Temos que acabar Também há gelados ótimos para fazer em casa e basta congelar fruta e depois tirá-la e ficam bons. Triturá-la, não é? Sim, triturá-la e ficam ótimos. E há uma série de gelados. Eu proponho que vejam o blog Nutrição com Coração. Tem imensas receitas que vos vão surpreender, com toda a certeza. Receitas que depois de provar vão perceber que é possível comer de forma saudável e com um sabor incrível. Porém, eu estou a sentir mais saudável. Nenhuma delas será gelado de pudim abado de periscos. Não. E eu quero pedir à Santini, por favor, que mande uma caixinha. Estivemos a falar aqui há algum tempo de é o mínimo que merecemos. É o mínimo. Merecemos uma caixa. Ou seja, não vim cá fazer nada, não é? Não, um programa inteiro. Não querem receber uma caixinha de fruta biológica? Sim. Podemos receber, mas... E comemos os dois. Sim, comemos os dois essa caixa de fruta biológica mais. Não, comemos os dois o gelado e a fruta. Sim, fazemos isso. Pronto, não temos mais. Obrigado, Ana. Para as pessoas que gostaram desta entrevista, saibam que há um livro da Ana que saiu há cerca de 2 meses, que se chama... Sem culpa com sabor. Sem culpa com sabor. Bravo, deixa-me dizer Ana, só mais uma coisa desse livro. As fotografias foram tiradas por mim e são exatamente aquilo. Não tem edição, não tem Photoshop. Portanto, as pessoas reproduzem aquilo tal e qual. Ok. Muito curioso. Obrigada, Ana. E pronto, obrigado, Ana. Estamos de volta amanhã, à mesma hora. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.